Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa primeira Masterclass via Zoom. Confesso para você que eu fiz essa Masterclass e ao vivo eu estava transmitindo para o YouTube, transmitido para o Instagram e achei que estava gravando, achei que estivesse gravando essa aula aqui via Zoom. Eu percebi que a do Instagram ficou lá e eu não gravei a aula aqui no Zoom, então eu voltei para que a gente possa ter esse conteúdo, para que você possa ter acesso a esse conteúdo. Tem muita gente me perguntando como é que faz se perdeu a aula de ontem. Então, por isso que eu estou gravando e, se Deus quiser, você vai ter a oportunidade de aprender um pouco mais sobre procrastinação, como evitar que o ciclo da procrastinação complete na sua jornada, tá joia? Vou compartilhar minha tela com você, onde a gente vai ter uns slides e esses slides vão nos ajudar na condução do nosso bate-papo. Ao compartilhar minha tela com você, a gente vai utilizar os slides para guiar a gente nesse conteúdo, tá certo? Então, como eu já te disse, as 6 fases da procrastinação. Antes, porém, de eu falar sobre o ciclo completo da procrastinação, eu quero te mostrar o que essa frase pode gerar de impacto para a sua vida e para as pessoas que estão à sua volta. A primeira coisa, quando eu pergunto assim, qual é o impacto que a procrastinação traz na minha vida, eu me lembro de uma frase de um grande amigo e parceiro, Jonas Lima. O Jonas diz o seguinte, que a pior prisão é ter a liberdade de sair de casa todos os dias para fazer o que a gente não gosta. Uma grande verdade é que muitas vezes as pessoas ficam presas nessa questão de fazer o que não gosta a vida inteira, porque elas procrastinam decisões que precisam tomar. A gente procrastina ações que a gente precisa realizar. A gente procrastina posicionamentos que a gente precisa exercer. E muitas vezes isso acontece porque a gente não quer ter o trabalho que uma mudança de vida, uma mudança de fase, uma mudança de comportamento, uma mudança de grupo vai necessitar que você tenha. Veja só, então a primeira consequência da procrastinação é ser escravo de ter a liberdade de sair de casa todos os dias para fazer o que você não gosta. A segunda coisa que vem à minha mente quando eu falo sobre os efeitos da procrastinação, teve uma pesquisa que saiu pelo Instituto Gallup, um instituto norte-americano, que mostra que mais de 92% dos brasileiros não se respeitam. Meu Deus, como assim 92% dos brasileiros não se respeitam? Assim como eu, tenho certeza que todos os anos você pega o seu caderno, a sua agenda, que você faz os seus planejamentos, que você coloca aqui suas metas, seus alvos, seus objetivos, e você acaba não respeitando a pessoa mais importante nesse processo, que é exatamente você mesmo. A gente cumpre as metas da empresa, a gente cumpre as metas do nosso trabalho, a gente cumpre as metas do nosso cliente, mas a gente não cumpre as metas que são estabelecidas pelas pessoas mais importantes, que somos nós mesmos. Então, a procrastinação, muitas vezes, ela não te deixa procrastinar no seu emprego, naquilo que você faz, porque você está preso naquele trabalho para que você possa trazer o mantimento para casa. Porque você, no final do mês, tem que gerar resultado. Mas isso, muitas vezes, impacta naquilo que a gente promete para nós mesmos. Veja só, 92% das pessoas colocam metas e objetivos no papel e não cumprem as suas metas e os seus objetivos. Isso faz com que a gente tenha uma sociedade muito mais estressada, muito mais doente, uma sociedade que não se sente feliz e realizada. Então a gente vê que a primeira coisa que a procrastinação faz na sua vida é fazer você ser escravo de fazer coisas que você não gosta de fazer. A segunda coisa que a procrastinação gera na sua vida é você não respeitar a pessoa mais importante que é você. Porque quando você procrastina, quando você empurra, quando você deixa para depois aquilo que você se comprometeu com você mesmo, você não está se respeitando. E a procrastinação tem esse poder de fazer isso na minha vida e na sua vida. Mas existe uma terceira coisa que a procrastinação muitas vezes ela ajuda para que as coisas aconteçam, que é o estresse. Ou seja, alguém que procrastina normalmente é alguém que em algum momento na sua vida vai ficar estressado. E tem uma pesquisa liberada pela UOL, e essa pesquisa acho que foi de 2023, que 7 em cada 10 brasileiros são estressados. Ou seja, 70% da população brasileira é estressada. 92% da população brasileira não cumpre as suas metas e os seus objetivos.
E quando a gente pega esses dois dados que são alarmantes, é uma margem muito grande da sociedade, a gente percebe que eu e você estamos aqui dentro. Pelo menos de um dos dois grupos, normalmente a gente está aqui dentro. E o estresse e a procrastinação andam juntas. Por quê? O estresse aparece porque o volume de coisa que você precisa fazer é tão grande que você não dá conta. Mas a origem do estresse, muitas vezes, é a procrastinação. Porque se você não procrastina, você não aumenta a quantidade de coisas que você tem para fazer. Você vai eliminando, você pode não diminuir, mas ela não aumenta. Por quê? Porque você faz aquilo que tem que ser feito naquele dia. Eu costumo sempre dizer que procrastinar é você comparar aquilo que você quer fazer, a sua meta, seu alvo, seu objetivo, ao juro composto. Por exemplo, se eu comprar esse relógio aqui a prazo e colocar um juro nas parcelas e eu não pagar essas parcelas, vai gerar uns juros que daqui talvez um ano, com o juro que foi gerado numa parcela, eu compraria um outro relógio. Se passar mais um tempo, daqui um tempo eu consigo comprar 2, 3, 4 relógios só com os juros da prestação desse relógio. E muitas vezes as nossas metas, nossos alvos, nossos objetivos são assim. A gente vai empurrando, 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 empurrando. Isso vai crescendo, vai gerando um juro composto no nosso objetivo. Quando você percebe, o tempo passou e você já não tem mais tempo, nem recurso e muitas vezes nem saúde para buscar a sua meta, o seu objetivo. Por quê? Porque você deixou o juro composto da procrastinação aumentar o valor daquilo que você precisa fazer. Então eu costumo sempre dizer, ação que eu não realizei no dia de hoje, eu realizo amanhã com juro. E realizo depois da manhã com juro maior ainda. Por que isso acontece, Medeiros? Porque a própria Bíblia fala, basta cada dia o seu mal. E quando você empurra o mal de um dia, a tarefa de um dia para outro dia, a probabilidade é que você tenha mais dificuldade. E aí tem duas coisas que eu quero bater com você antes da gente entrar no ciclo da procrastinação. O estresse, muitas vezes, é gerado porque você acumula coisas, porque você procrastina. Aí veja só, quando você entende que o estresse te atrapalha emocionalmente, isso faz você diminuir a felicidade e a produtividade. Ninguém estressado, normalmente, é uma pessoa feliz. As pessoas estressadas, normalmente, estão do outro lado da felicidade. A procrastinação, da mesma maneira, quando você empurra as coisas para frente, você não consegue ser produtivo. E não ser produtivo é não se sentir capaz de fazer muitas coisas. Não se sentir produtivo é não se sentir à altura das outras pessoas. E aí a gente percebe que os efeitos da procrastinação faz com que você seja escravo de fazer coisas que você não gosta de fazer. Talvez até um trabalho secundário, algo que você não gostaria de fazer e você acaba fazendo. A procrastinação gera em você um sentimento de urgência, porque você deixou tantas coisas passarem que você vai ter dificuldade de voltar e fazer o que tem que fazer. Então, a procrastinação gera o estresse e a procrastinação gera baixa produtividade e um sentimento, eu não vou dizer de infelicidade, mas a falta da plenitude, a falta de você se sentir realizado, de você se sentir bem com aquilo que você está fazendo. Medeiros, e qual é o grande perigo disso daí? Eu vou dizer para você. Você está vendo esse slide, tá? Quando você procrastina, normalmente você está sendo distraído, tá? O que é distração? Distração é não colocar foco naquilo que é importante. Ou seja, você não está colocando foco naquilo que é principal, naquilo que é importante. E quando eu distraio, eu vou acumulando coisas. Quando eu distraio, eu estou acumulando atividades para fazer depois. E isso pode ser muito perigoso, tá certo? Só que aqui tem um grande perigo que eu e você a gente precisa entender. Quando a gente se distrai e procrastina, quando a gente empurra as coisas, a gente está trabalhando numa zona chamada zona de distração. O problema é que, com o passar do tempo, eu saio da zona de distração e entro na zona de agitação. A procrastinação gera o estresse. E o estresse, ele está exatamente nessa região onde existe a agitação. Aqui nessa região é que a gente tem o estresse, tá?
O estresse aparece exatamente aqui. Aí você vai me perguntar assim, Medeiros, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que se você é alguém distraído, veja só, se você é alguém distraído, você vai se transformar no futuro em alguém estressado. Mas você não necessariamente vai atuar na zona da alta performance. Mas, Medeiros, me explica melhor o que é isso. Existem 3 faixas que eu e você permeamos. Existe a faixa da agitação, existe a faixa da distração. E no meio delas existe a faixa da alta performance. Ter muitas coisas para fazer e ser agitado não necessariamente é bom. Ser distraído também não é bom. Ser calmo demais também não é bom. Precisa haver um equilíbrio. E quando você equilibra, quando você não procrastina, quando você faz aquilo que tem que ser feito naquele dia, né? Como diz a própria Bíblia, basta cada dia o seu mal, você entra na zona da alta performance. Tá? Por outro lado, vamos botar assim, a recíproca também é verdadeira. Se você é alguém muito estressado, que tem muitas coisas para fazer, que não se acostuma em fazer a porção diária, se você está sempre preocupado com o futuro, se você está sempre agitado, isso vai fazer você cansar. Vai fazer você ficar muito, digamos assim, saturado das coisas. E o estressado, o agitado, ele faz o percurso inverso do distraído. Com o passar do tempo, ele se sente tão cansado e parece que ele fez tantas coisas e as coisas não funcionaram que ele vai para um outro campo. Ele vai para a distração. E mais uma vez, ele pula a alta performance. Então veja que tanto a agitação quanto a distração, elas são causa e consequência uma das outras. Se você está distraído, a causa disso, ou a consequência disso, vai ser a agitação daqui para frente, porque você vai ver que o tempo vai passar e você vai ter que executar mais coisas em menos tempo. Você vai começar a olhar as pessoas do lado e falar assim, puxa, essa pessoa entrou no trabalho junto comigo, essa pessoa estava junto comigo, e de repente eu estou aqui e ele já está lá na frente. Isso vai trazer em você um sentimento de incapacidade e de impotência, que vai levar você para uma agitação. Mas a alta performance não está na agitação e não está na distração. A alta performance está no meio, no equilíbrio que você precisa ter entre A e B. Poxa, Medeiros, então, o que você pode falar para que a gente possa estar ligado nessa zona da alta performance? Esse vai ser o assunto de amanhã. A próxima aula eu vou trazer esse assunto. Como é que você faz para se manter em alta performance? Mas hoje eu quero trabalhar com você o conceito e que você tenha muito claro os perigos que a procrastinação pode levar para a sua vida pessoal, amorosa e profissional. Se você procrastina o relacionamento com seus filhos, se você procrastina o relacionamento com a sua esposa, mais para frente vai dar briga, que é a agitação. E quando dá briga, que é a agitação, vocês não estão em alta performance. Tá? Então, a gente precisa entender que o equilíbrio é aquilo que traz para nós a alta performance. Mais uma vez, quem começa distraído termina agitado. E quem começa agitado normalmente termina distraído. Então, o grande segredo é manter-se em alta performance, ok? Aí você vai me perguntar assim, mas Medeiros, por que isso acontece? Por que as pessoas procrastinam? Por que elas enrolam? Por que a gente não faz o que tem que fazer? Existem algumas causas que elas são muito claras para nós. A primeira é a falta de planejamento. Quando você não planeja, você dimensiona mal o tempo para cada coisa. Quando você não planeja, você dimensiona mal a capacidade de realização diária. Então, quando você não tem um planejamento, você fala assim, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. E, de repente, você está com pouco tempo, você fala, agora eu tenho que fazer. E aí você entra na zona do estresse. A agitação aparece na sua vida porque você estava na distração. A segunda coisa é falta de clareza. Falta de entender o porquê você faz cada coisa. Eu me lembro que quando eu estava fazendo a transição, né, de produtos físicos para produtos digitais, eram muitos termos que eu não conhecia, muita coisa que eu não conhecia. E as pessoas falavam alguns temas, algumas frases, e eu ficava naquilo, cara, será o que essa pessoa está falando? E aí eu tentava entender o alinhamento do e-mail
com a pessoa que clicou na página e, cara, depois que ela terminou de sair daquela página, ela já recebe uma outra página. Como é que engrena isso? Como é que é muitas vezes eu tinha dificuldade até de entender o organograma disso, né? O fluxo que isso tinha, ou que deveria ser feito no negócio. Isso me fez investir em coisas que eu não precisava, isso me fez deixar de investir em coisas que eu precisava, e isso me fez entrar, em alguns momentos, numa agitação. Em outros momentos, isso me fez entrar numa apatia, porque eu dizia, cara, eu não sei o que fazer. Então, falta de planejamento é uma causa que leva as pessoas ou para agitação ou para distração. A falta de clareza é um outro ponto que leva você ou para agitação ou para distração. E um dos principais e piores causas disso são os diálogos internos. Meu Deus, o que são diálogos internos? É aquela vozinha que fala no seu ouvido. A gente tem, segundo Eric Berne, um grande profissional que viveu na década de 40, 50 nos Estados Unidos. Eric Berne tinha uma teoria que ele dizia que é a teoria do PAC, pai, adulto e criança. Você tem 3 vozes que falam com você na sua cabeça. Você tem a voz do seu pai, você tem a voz do adulto e você tem a voz da criança. A voz da criança, ela vai muitas vezes dizer para você, ou colocar em você o medo de fazer coisas. A voz da criança é aquela voz que fala assim, depois a gente faz, vamos fazer primeiro o que é legal, e depois a gente faz o que tem que fazer. Percebe que a criança não gosta muitas vezes de tomar banho, de parar de brincar para comer. Por quê? Porque a criança fala, depois a gente faz, vamos fazer o que a gente gosta, vamos fazer aquilo que é legal, aquilo que é bacana. Essa é a voz da criança. Medeiros, depois você faz. Medeiros, depois você faz. E tem a voz do adulto, que o pai muitas vezes fala, você vai quebrar a cara, você vai cair, você não vai dar certo, preste atenção, você não pode usar essa roupa, você não pode falar desse jeito com as pessoas, você tem que ser uma pessoa assim, tem que ser uma pessoa assada. Então, quando entra a voz da criança, que fala, deixa para depois, quando vem a voz do pai que fala assim, não vai dar certo, você não vai conseguir fazer isso. Quando essas vozes se misturam dentro de você, você muitas vezes fica perdido. E aí falta confiança, falta decisão, falta um monte de coisa. E tem a voz do adulto. O adulto é você dizendo de forma clara e concisa para você aquilo que você tem que fazer. O adulto é a sua razão. O pai e a criança, a emoção. Mas a voz do adulto é a voz da razão. E veja que a procrastinação não está ligada com a razão. A procrastinação está ligada com a emoção. Porque se você for pensar racionalmente, você não procrastina. Porque racionalmente você sabe que aquilo que você deixou de fazer hoje vai impactar o seu dia de amanhã. E aí você precisa fazer cada dia aquilo que é daquele dia. Então, pessoal, a gente precisa estar muito ligado e entender que os diálogos internos nunca vão acabar. O seu diálogo interno não vai terminar. O seu diálogo interno, ele não vai cessar. A grande verdade é que o diálogo interno você tem que falar mais alto do que ele. A criança sempre vai dizer, não, mãe, não quero tomar banho agora. E a mãe tem que dizer, Isabela, é agora. Para o que você está fazendo e vai tomar banho. Às vezes a criança vai dizer, não, pai, eu não posso, eu não quero almoçar agora. Não, pai, não estou com fome, não. Eu tenho que falar, Medeiros, para. Larga o que você está fazendo e vem para a mesa almoçar, que agora é a hora do almoço. O diálogo interno é exatamente isso. O diálogo interno e controlar o diálogo interno é difícil. Acabar com ele é impossível. Mas você pode se posicionar como adulto e silenciar, eu não vou dizer, mas falar mais alto do que o diálogo interno. Uma outra coisa que faz você procrastinar é ter aliados errados. Pato não anda com galinha. Águia não anda com galinha. Então você precisa achar o seu bando. Você precisa achar a sua tribo. As pessoas que pensam como você. Porque se as pessoas pensam como você, no sentido de ter as mesmas metas, os mesmos alvos, os mesmos valores, essas pessoas vão te puxar para frente. Então, quando você não tem falta de planejamento, quando você não tem clareza, quando você deixa os diálogos internos tomar conta, quando você não tem aliados que te levam para um próximo nível, você acaba se tornando inconstante. E a inconstância é exatamente a grande aliada da procrastinação. E aí, quando você começa a procrastinar e você percebe que aquilo que você planejou, aquilo que você queria fazer, aquilo que não deu certo, está em perigo, quando você se vê em perigo,
Quando você vê o tempo que você perdeu, você olha as pessoas e fala: meu Deus, eu era para ter feito isso, não fiz, não sei o quê. Você se sente acuado, como um bicho acuado, diante das situações que você precisa resolver. E aí, quando isso acontece, o ser humano tem duas opções. Ele normalmente foge ou ele ataca. O fugir é procrastinar. E o atacar é, muitas vezes, ter uma linguagem violenta. Muitas vezes, de ser ríspido, ser grosso, ser estressado, perder a razão. Por quê? Porque você se vê tão acuado que ou você se esconde e fala, isso não é para mim, ou você ataca. Mas eu costumo sempre dizer que quem se esconde e foge é igual criança brincando de pique. Ela coloca a cabeça embaixo da cama e deixa o resto do corpo para fora. É se esconder igual a avestruz. Por quê? Porque você vai dizer que não é para você, mas lá dentro você não consegue esconder. Isso vai gerar em você frustração. É como se você escondesse a cabeça e deixasse o corpo para fora. Você esconde dizendo que essa meta, esse objetivo, esse alvo não é para você, mas o corpo fica para fora. O corpo sente as consequências da desilusão, de não bater a meta, de se sentir envergonhado, de não se sentir capaz. E aí entram as doenças emocionais que muitas vezes chegam até nós. E as doenças emocionais chegam porque muitas vezes nós somos incapazes de assumir o controle e falar: eu não preciso fugir e nem atacar, eu preciso resolver. E o profissional de elite é aquele que resolve. Agora, o verbo resolver, ele é totalmente o oposto de procrastinar. Porque quem resolve não empurra, quem resolve acaba. E procrastinar é empurrar. Então, quando você não está na CNTP, quando você se sente em perigo, porque existem muitas coisas para fazer e você não está dando conta, ou você se esconde ou você ataca. E você ataca normalmente as pessoas que estão mais próximas de você. Quem trabalha com você, sua esposa, seus filhos. E a gente precisa entender que procrastinar é uma maneira de viver melhor. Ou melhor, não procrastinar, realizar, é uma maneira de resolver, de viver melhor. Medeiros, então qual é o seu conselho para mim? O meu conselho para você é para de reclamar e resolva. Para de procrastinar e resolva. Para de arrumar desculpa, né? Meu pai sempre dizia isso. Quem quer faz, meu filho. Quem não quer, dá desculpa. E a gente tem que parar de dar desculpas. A gente tem que investir ou fazer correr no nosso sangue a mentalidade da alta performance. A mentalidade de ir lá e fazer o que tem que ser feito, independente das consequências que isso vai trazer, no sentido não de ser inconsequente, mas se eu vou dormir menos, se eu vou ter que fazer, vamos botar assim, não assistir algo que eu gosto de assistir, deixar de assistir a minha série, deixar de ver isso, de ver aquilo, enfim. Vai trazer consequência? Vai, mas você precisa fazer. Você precisa botar isso para fora. Eu costumo sempre dizer, e eu quero que você grave essa frase, estresse é um problema não resolvido na hora certa. Estresse é um problema não resolvido na hora certa. E a gente precisa entender que quando a gente não resolve um problema na hora certa, existe uma grande probabilidade de gerar o estresse. Desafio é um problema que você resolve na hora exata. Desafio é o problema que você resolve. Por quê? Porque todo problema ele traz algo diferente. Então, quando você se sente desafiado, quando você se sente compelido a resolver uma coisa, você vai lá e faz, você transforma aquele desafio em alta performance. Mas quando você adia o que você tem que fazer, você transforma isso em estresse. Então, estresse é um problema não resolvido na hora certa. Mas pode ter certeza que você vai ter que resolver esse problema mais para frente. Só que a hora está errada e muitas vezes isso vai trazer para você um juro composto que você não vai ter como pagar. Então, a gente precisa aprender a cortar o mal pela raiz. A gente precisa entender o ciclo da procrastinação e, a partir desse ciclo, a gente corta o ciclo em algumas fases para que a gente não complete o ciclo. Por quê? Porque você vai ver que a sexta fase do ciclo é a perda da confiança em você, perda na confiança na missão, perda na confiança no outro, perda na confiança da empresa. Então, para eu não perder a confiança, eu preciso quebrar
esse ciclo da procrastinação. Então, o ciclo começa com um desafio. O que faz a gente procrastinar normalmente é um desafio. É algo que a gente sabe que consegue fazer, mas que vai dar trabalho. E o desafio, muitas vezes, ele vai requerer de nós coisas que a gente não quer dar. Por exemplo, se eu colocar para mim que o meu desafio em 2024 é fazer atividade física pelo menos 4 vezes por semana. Isso quer dizer que pelo menos 4 vezes por semana eu vou ter que levantar da minha cama, no frio, às vezes aqui em Curitiba, chovendo, e vou ter que sair para correr. Se você colocar como desafio que você quer perder, sei lá, 10 quilos em 2024, isso tem uma consequência. Por que ele é um desafio? Porque você vai sentir vontade de comer um pudim, você vai sentir vontade de comer um doce, você vai sentir vontade de comer um sorvete, e você não vai poder comer. Então, o desafio, ele sempre tira de nós algo que é importante. O desafio sempre tira de nós algo que a gente gostaria muito de fazer. E quando a gente não quer abrir mão dessas coisas que são legais, que são fundamentais para nós ou que são importantes para nós, a gente adia. A gente fala, não, depois eu faço, deixa eu comer mais um pedaço de pudim aqui, semana que vem eu começo. E aí você vai adiando. E adiar é empilhar problemas. Adiar é empilhar atividades. Adiar é empilhar maus relacionamentos. Adiar é perder dinheiro. Adiar é empilhar dívidas. Lembra do juro composto? Quando você adia uma parcela e não paga na data, ela gera juros. Só que isso não é só no lado financeiro. Isso é no lado amoroso, isso é no lado profissional. Se você adiar a parcela daquela semana de dar atenção para o seu filho, para sua esposa, na outra semana sua dívida é maior. Se você adiar a decisão que você precisa fazer de mandar alguém embora hoje, na semana que vem o estrago vai ser pior. Então, adiar é empilhar problemas, tá joia? Bom, quando eu começo a adiar as coisas, eu não realizo, ou eu tenho dificuldade de realizar. E o que isso traz para mim? Quando eu tenho dificuldade de realizar e eu começo a ver as coisas empilhando, isso gera em mim uma culpa. E a culpa é um dos piores sentimentos que o ser humano pode ter. Ele atrapalha o seu emocional e ele te leva para a agitação, porque você quer tirar a culpa. A culpa é como um saco de 20 quilos que você coloca nas costas e começa a andar com ele. Quanto mais tempo você passa, mais pesado aquele saco fica. E de repente você não vai aguentar mais prosseguir. E aí as pessoas fracassam. Elas fracassam porque o desafio trouxe para elas o adiamento trouxe empilhamento de problemas. Quando você empilha muitos problemas ou atividades que você precisava fazer, você já não vai mais conseguir pagar aquele preço. Isso gera em você uma culpa. E essa culpa, quando ela não é resolvida ou tratada, isso gera o fracasso. E aí as pessoas, quando fracassam, elas vão para o fundo do poço. E o pior é que quando as pessoas fracassam, elas ficam com vergonha das pessoas que estão à sua volta. Ela fica com vergonha das pessoas que convivem com ela. E isso gera nelas uma pressão. Então veja, o desafio, o mal de cada dia que você devia ter feito ontem, que você não fez, que você adiou, quando você acordou hoje, gerou culpa. Porque você falou, puxa, ontem eu não corri. E isso você vai se sentir fracassado. A sua meta, o seu objetivo vai ficar mais longe. Isso vai gerar em você uma pressão, porque você vai ver, cara, o fulano correu, o fulano está fazendo bem a dieta, o fulano conseguiu bater a meta, o fulano vendeu o que precisava revender. E, de repente, você vai para a última fase do ciclo da procrastinação, que é a falta de confiança. Você deixa de se sentir confiante naquilo que você é e naquilo que você faz. E, a partir dali, esse ciclo se retroalimenta. Só que ele se retroalimenta de uma forma muito mais forte. Ele se retroalimenta de uma forma muito mais potente. E aí você empilha mais coisas, sente mais culpa, fracassa de novo, sente mais pressão e você se sente menos confiado. Aí você volta para um novo desafio, você vai adiar porque você quer resolver primeiro aquele que ficou lá atrás. Isso vai gerar em você mais culpa, mais fracasso, mais pressão e vai gerar mais falta de confiança. E quando a gente não corta esse ciclo, a consequência desse ciclo é exatamente isso que vai aparecer aqui para você. O ciclo vicioso que faz você adiar tudo que parece perigo ou desafio vai levar você a doenças emocionais, estresse, infelicidade e a falta de fé. Falta de fé em você, falta de fé na missão, falta de fé na empresa e muitas vezes até falta de fé em Deus. E aí vem a pergunta
que não quer calar. Medeiros, como quebrar esse ciclo? Como transformar esse ciclo? Como evitar que isso aconteça? É exatamente esse o assunto que nós vamos falar na próxima aula. Mais importante do que você saber o ciclo da procrastinação, mais importante do que você saber como quebrar a procrastinação, mais importante do que isso é você saber como evitar que ela aconteça, ou como romper esse ciclo, ou como não deixar que esse ciclo tome conta das suas ações, das suas emoções. Eu costumo sempre dizer para você uma coisa: problema que você adia vira estresse. Problema que você resolve vira desafio. E todo desafio vencido vai levar você para o pódio. O objetivo dessa série de lives que eu estou fazendo, o objetivo da Semana do Imbatível que eu estou fazendo, é levar você para o pódio. Então, eu quero te convidar para fazer 3 coisas. A primeira coisa, você está assistindo essa aula no YouTube, vai lá, clique em inscreva-se, se inscreva no meu canal para que você possa receber mais vídeos como esse, tá certo? Segunda coisa que eu quero te pedir, não falte ou veja a próxima aula, que nós vamos falar exatamente de 5 coisas que vão te ajudar a quebrar esse ciclo. E a terceira coisa que eu quero te pedir, chame a mais amigos para assistir essa aula, porque o mundo está cheio de pessoas que procrastinam. E já chega, a gente precisa fazer um mundo mais feliz. E as pessoas são mais felizes quando elas realizam, quando elas não empurram, quando elas não procrastinam. É por isso